Paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus. Pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos, mais uma vez aqui reunidos para uma reflexão da Palavra do Senhor. Irmãos, estou muito feliz, Deus tem trabalhado muito em nossas vidas, no sentido de nos dar a alegria de salvação, confirmando em nosso coração a salvação proposta por Ele, né? Nos dando convicção de que estamos, sim, no caminho certo. Deus tem falado conosco, tem nos revelado a Sua Palavra, tem nos iluminado, né, para o entendimento das Sagradas Escrituras, né? A gente entender lendo a Bíblia, né? Ainda tem gente que fala que a letra mata, né? Que a letra mata, a letra mata. Bom, a letra mata mesmo, mas vamos para o contexto. O contexto ali é a letra da lei, não é a letra do estudo. Quem estuda a letra mata. Um dia disseram para mim que quem lê a Bíblia toda, ficaria louco. Bom, eu já li várias vezes. Será que eu estou louco? Não estou, né? Eu acho que eu estou louco. Não, não gosto de usar algumas palavras como estou louco, estou apaixonado por Jesus, é assim, né? Estou euforia. Eu não gosto dessas palavras. Eu tenho mania de ler a Bíblia. Essas palavras têm uma conotação negativa, né? Então eu não sou aqueles malucos, né? Aqueles crentes malucos, né? Aqueles crentes que falam, não posso falar adorar, por exemplo. Eu adoro a minha esposa. Não pode, irmãos, que a gente adora a Deus. Não, eu amo e adoro a minha esposa. Mas assim, a palavra mania significa que eu não tenho controle sobre as minhas ações, né? Por isso maníaco, por isso manicômio, né? Mas eu não sou tão radical também, né? Como alguns irmãos falam que não pode falar moleque. Esse moleque é uma gracinha. Não pode falar moleque, porque moleque remete ao deus Moloque e que queimava crianças, lembra lá no Antigo Testamento? E se eu chamar uma criança, mesmo que carinhosamente, de moleque, eu estou trazendo maldição sobre ela. Isso é uma grande bobagem, uma grande tolice, né? Mas não, peraí. Se inscreva no canal, clique no sininho e receba notificações. Seu servo, seu irmão em Cristo, Pastor Edson, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Vamos ler o texto, Ezequiel, e a gente continua nessa mesma direção. Ezequiel 37, 1 a 7, que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos, sem vida, né? Isso aqui é uma profecia sobre a restauração de Israel. Eu não quero falar disso, não é isso, não vou fazer essa abordagem. Eu faria uma outra abordagem mais para cá, para nós evangélicos pentecostais que temos algum costume. Já eu explico, mas isso aqui significa isso, é a restauração de Israel após a queda do reino do norte e reino do sul, né, pelos invasores, né, Nabucodonosor, etc. Que estavam sequíssimos. Verso 3: Então me perguntou, filho do homem. Isso é muito importante. Filho do homem significa um como qualquer outro. Me parece que o primeiro a ser chamado de filho do homem é Daniel. Depois, eles são contemporâneos. Depois Ezequiel, que aparece essa terminologia, né? Que significa um como qualquer outro. Um como qualquer outro. Por isso que ele fala, filho do homem. Você que é um como qualquer outro, mortal, limitado, terrestre, não é eterno, não é infinito. Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Era uma visão. Olha como Ezequiel é esperto, inteligente, sábio e inspirado. Respondi, Senhor, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Irmãos, é disso que eu quero falar. É muito comum o Brasil está passando por um período muito ruim, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu não consigo ter uma visão boa do nosso futuro político. O nosso presidente, a gente percebe que ele é muito limitado intelectualmente, né? Muito limitado intelectualmente. Ele é cercado de pessoas
que a gente percebe que são estranhas, né? Que há um desejo voraz pelo acúmulo de bens, enquanto isso o povo pobre sofre, né? O povo pobre sofre. Então é muito, a gente fala, o Brasil está sem futuro. Eu não enxergo um futuro bom no Brasil, não consigo enxergar. O ministro da Fazenda de hoje, ele foi convidado no auge da ditadura do Chile por Pinochet para dar aula lá na Universidade do Chile, numa das maiores universidades do Chile. Ele é um dos responsáveis por inserir o plano de previdência privada do Chile na época, né, da ditadura de Pinochet. E hoje todo mundo sabe, isso é história, todo mundo está vendo, há um alto índice de suicídio lá no Chile, graças a esta previdência privada, essa aposentadoria privada. Eles recebem, parece que em torno de 50% a 60% de um salário, não sobrevivem, eles estão morrendo, estão se suicidando. E esse mesmo homem hoje é o ministro da Fazenda, um super ministro da Fazenda aqui no Brasil. Então eu não enxergo um futuro para o Brasil. Então eu disse outro dia que o Brasil é um país sem futuro. Alguém me disse, para de profetizar. Irmãos, eu não estou profetizando, eu estou fazendo uma leitura da realidade. A leitura fria e crua, nua e crua, uma leitura da realidade. Profetizar é outra coisa, irmãos. A gente profetiza enquanto prega. Por exemplo, agora eu estou profetizando enquanto prego, enquanto faço a leitura e subsequente interpretação e aplicação dos textos bíblicos para a nossa vida. Por exemplo, vire para o lado e diga para o seu irmão, você é uma bênção, profetize sobre ele. Eu não tenho essa autoridade. O profeta é claro, só Deus tem esta autoridade. Filho do homem, poderei dar vida a estes ossos? O Ezequiel fala, tu sabes. Mas hoje esse pessoal, muito mais sabido que Ezequiel, muito mais crente que Ezequiel, dá ordem para Deus, usurpa Deus. Outro dia nós falamos aqui sobre a palavra rema. A palavra rema, enquanto declaração, enquanto declarar ela na vida do outro, isso é uma usurpação, meus irmãos. É uma heresia, uma blasfêmia. São crentes poceiros que não têm essa autoridade, não tem essa atribuição da parte de Deus. Vire para o lado e diga para o seu irmão, receba. Não vai dar certo. Outro dia caiu uma tempestade em São Paulo. Vai lá fora, lá e fala, eu ordeno que pare a tempestade. Ah, eu acredito. Opa! Aí é outra coisa. Mas não, os irmãos ficam brincando de crente. Pare de brincar. Pare de manipular o povo tem que crescer, o povo tem que evoluir de dentro para fora, aproximar-se de Deus, não afastar-se. Esse tipo de pregação afasta Deus do povo. Eu vou ser honesto, eu não enxergo um futuro para o Brasil nesse aspecto positivo. O que eu vejo é o Brasil chafurdado no engano, na enganação. Não sou melhor do que ninguém, não estou falando a minha igreja é melhor do que eu, muito pelo contrário, isso é uma visão pessoal minha. Não consigo enxergar. É um momento de transição? Talvez. As profecias são negativas para o nosso mundo. O que eu quero salientar aqui é que eu dizer isso, eu não estou profetizando, eu estou fazendo uma leitura. Conhecendo, quando falava Jesus, e Jesus conhecendo a mente dos fariseus, ele estava lendo? Não, ele sabia qual era o comportamento, ele cresceu entre eles. E eu conheço o meu país, eu cresci aqui, eu tenho 48 anos de idade. Eu não fugi do Brasil, eu estou aqui no Brasil. Eu não tenho vontade de ser americano, eu não tenho vontade de falar inglês, francês, dinamarquês ou qualquer outra língua. Eu falo português, eu sou brasileiro e eu quero que o meu país progrida. Eu quero mesmo. Eu oro a Deus para que os nossos governantes, cuide do povo, etc. Saúde de qualidade, a mesma do hospital público, a mesma do Sírio-Libanês, por exemplo. Eu fiz 2 cirurgias, e eu fiquei muito mal na segunda cirurgia muito parecida. Fiz uma cirurgia no abdômen, né?
E o nosso presidente atual fez uma, em menos de 3 meses ele estava bem. Ou seja, ele tem acesso à medicina que nós, povão, não temos. Então eu oro a Deus para que os nossos governantes, sabe, invistam em saúde. Eu oro a Deus para que os nossos governantes invistam em educação de qualidade. Porque investindo em saúde, educação de qualidade, e investindo em geração de emprego, vai diminuir a bandidagem, vai diminuir o número de pessoas na rua, etc, etc, etc. Então, irmãos, esse negócio de profetiza aí, vamos profetizar, não dá certo isso não. Não é assim que funciona. A ordem da palavra profética vem de cima para baixo, não é daqui para lá. Não é o meu desejo, não é eu fazer cara de guru, ficar num monte uma semana e desço de lá cheio de poder. Aliás, eu nem deveria fazer isso, porque o texto é muito claro. Quando for jejuar, ninguém precisa saber. Tome banho, lave o rosto e se ensina na sociedade. Está lá no Segunda Montanha, capítulo 6. O que sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Mas aí as pessoas pegam um livro desse tamanho, né, dos dizimistas da igreja, um livro desse tamanho, o nome de todo mundo, põe nas costas e filma. Olha eu subindo no monte. Já ganhou seu galardão. De Deus não. Aqui não é teatral. Não é teatral. Não é pelo que se vê, é pelo que Deus vê. Não é o que eu mostro, é o que Deus vê e mostra. Então vamos voltar para Deus. Não vamos usurpar, irmãos. Vamos caminhar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Vamos olhar para Jesus. Amém? Fique com Deus, receba a paz do Senhor. Seu irmão em Cristo, pastor Edson, Assembleia de Deus Brasileira em Ferraz de Vasconcelos. Fique com Deus.